Em algum momento você já parou para pensar o que precisa acontecer para que você tenha um som encorpado no violoncelo, aquele som cheio, sabe? Vibrante, aquele som que fez com que você fosse lá na loja, comprasse o violoncelo, levasse ele para casa, começasse a praticar, às vezes pagasse um professor, comprasse um curso. E mesmo assim você entra num ciclo, numa saga, buscando pelo som perfeito e parece que ele nunca vem. E na verdade, o que você acumula buscando esse som perfeito é alguns desconfortos, algumas dores, mas em algum momento você já parou para pensar o que realmente precisa acontecer para que esse som chegue no seu violoncelo também, através das suas mãos, não pelas mãos de uma outra pessoa, é claro, eu estou falando do seu desenvolvimento como um violoncelista. Isso é muito interessante porque quando a gente ouve alguém tocar, a gente vê os vídeos do Instagram, a gente tem o contato com o instrumento de perto em algum concerto que nós vamos assistir, ou de algum colega que eu vi tocar de perto, e a gente gosta daquele som e quando a gente toca, parece que aquilo está tudo muito distante. E aí, eu vim falar sobre isso hoje de uma maneira um pouco diferente, por quê? Porque eu não vou falar sobre ângulo de braço, como que você deve estender o braço, isso seria um outro detalhe, um outro ajuste a ser feito, vou passar um pouco por isso, mas eu quero falar muito mais a respeito da gravidade, a gravidade, sobre a distribuição da pressão que precisa acontecer no arco, sobre um pouco mais de empunhadura e menos sobre o controle do ângulo de braço. Porque eu quero trazer mais dessa vibração do som do violoncelo, mais da mais do som encorpado, não daquele som. Para isso, vamos pensar o seguinte: o quanto é necessário que eu distribua peso e força em um copo d'água, para que ele não quebre na minha mão e para que ele também não se solte e se espatife no chão. Qual é a força necessária para que eu segure ele a ponto de não forçar para chegar num nível em que ele quebre na minha mão e me cause prejuízo, e também para não chegar num nível em que ele escape da minha mão e quebre no chão. Já parou para pensar nisso? É claro que a gente não pensa nessas coisas porque são coisas rotineiras, são coisas naturais. Mas a gente nasceu sabendo qual era a distribuição necessária de peso em um copo cheio e um copo vazio, inclusive, que vai variar, não vai ser a mesma coisa, segurar um copo cheio e segurar um copo vazio. Vai ter uma variação ali de distribuição e de peso, de força da minha empunhadura ali na hora de segurar o copo. Eu quero trazer esse tema porque quero fazer uma comparação da habilidade desenvolvida entre segurar um copo e segurar um arco, para fazer com que eu traga para você uma compreensão da leveza, mas ao mesmo tempo de algo potente, de algo que consiga ser projetado e que consiga refletir essa distribuição, essa questão da gravidade no som do seu instrumento. Então tá, voltando ao exemplo do copo, nós não nascemos sabendo segurar um copo da maneira correta, com a força necessária, para que não aconteça nenhum dos dois, das duas situações, nem que ele caia, nem que ele se quebre. Como que nós adquirimos, então, essa percepção? Repetindo. Então, quando nós somos criança, nossos pais, eles acabam nos orientando. Então, a gente primeiro toma os nossos pais, dá na nossa boca, com o copo. De repente, em algum momento, a gente vai querer segurar, a gente vai apertar demais. Não é à toa que copo de criança geralmente é de plástico. Então, vai querer apertar demais, isso vai acontecer. Mas em algum momento, a gente vai começar a ter o equilíbrio e a percepção aos poucos. Então, algum dia, o pai e a mãe vai lá e dá o copo e a criança vai lá e segura assim, né? Costuma segurar com as duas mãos. E, de repente, já segura com uma mão, mas o pai e a mãe estão ali meio de olho. Ó, vai cair. Porque ainda não desenvolveu completamente essa compreensão. Mas chega em algum momento que aquilo se torna natural. E quando a gente chega na vida adulta, mas não precisa nem ser na vida adulta, depois daquilo fazer parte da nossa rotina, repetir muitas vezes, isso vai se tornar de uma maneira tão natural que quando eu pego o copo, eu já não preciso calcular mais. Ninguém precisa mais ficar se policiando do meu lado para que algo do tipo não aconteça. E quando nós pensamos no arco é a mesma coisa, até porque segurar o arco é a mesma coisa que segurar um copo. Aqui eu tenho uma xícara, que no caso tem onde pegar, que me proporciona aqui uma pegada diferente, como se eu fosse pegar num copo que não tivesse essa pegada. Mas olha, automaticamente, eu nem pensei, mas automaticamente com a minha mão esquerda, na hora que eu fui pegar aqui, para dar o exemplo para você, eu já peguei no copo como se eu pegasse no arco, só que a minha mão esquerda. E a minha mão esquerda nem é treinada para pegar no arco.
Provavelmente, se eu pegar no arco agora, eu vou ter que pensar dedo por dedo para que ele se encaixe da maneira correta. Mas, vamos lá, mão direita, mão do arco, se eu pegar um copo aqui, eu estou segurando o copo como eu deveria segurar o arco. É exatamente assim que eu seguro o arco. A gente não consegue compreender que o que a gente tem que buscar no violoncelo é o que a gente busca, o que a gente buscou lá atrás, quando a gente era criança, quando a gente estava aprendendo a segurar um copo. Que é fazer aos poucos, devagar, entender o movimento, saber o que é necessário para aquilo acontecer, e acontecer bem, e depois repetir, 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 até que aquilo se torne algo natural. E que aí eu já não penso mais como andar. Andar, o mesmo processo, devagar, segurando nas paredes, engatinhando, caindo algumas vezes, de repente pensa, dá um passo depois do outro, cai às vezes vai meio devagar, de repente já está andando um pouquinho melhor, de repente está correndo, e aí, fase adulta, eu não penso para dar um passo depois do outro. É simplesmente algo natural, se tornou parte da minha rotina, assim como os outros movimentos necessários para a minha sobrevivência. É uma questão de trabalho, e tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa construir uma habilidade, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja em alguma atividade diária em casa, a gente precisa desenvolver. A gente precisa desenvolver algumas habilidades para nossa sobrevivência, para melhorar a nossa qualidade de vida. Com o violoncelo é a mesma coisa. Provavelmente você já desenvolveu uma habilidade que é ter uma boa postura. A boa postura com o violoncelo, essa habilidade precisa ser desenvolvida também. É o primeiro passo para que a gente consiga desenvolver bem o resto das outras habilidades e começar a montar o nosso quebra-cabeça que vai fazer com que a gente avance mais rápido e não trave no meio do caminho. E na hora de segurar o arco é a mesma coisa. Eu não vou entrar a fundo como segurar o arco, mas trazer o exemplo do copo, se eu trouxer o arco aqui no mesmo ângulo, eu tenho exatamente o mesmo ângulo. Arco, copo. Natural. Copo. Lhes apresento o copo. E aí eu tenho arco. É basicamente a mesma coisa. Inclusive no copo, o polegar geralmente ele já vem ajustado do jeito que tem que ser no arco. Mas se cria uma compreensão, uma percepção diferente de que para tirar um som mais potente, eu preciso forçar mais a minha mão, eu preciso colocar muita força no arco. E na verdade, o que eu preciso é usar a gravidade ao meu favor. A ideia que a gente tem de tirar um som projetado, de tirar um som encorpado, é de que eu coloco mais força no arco, mais força na corda, e aí eu vou conseguir fazer com que o instrumento soe de maneira mais potente, que eu vou conseguir extrair toda a potência do instrumento, que ele vai soar melhor, que ele vai soar mais bonito, e que eu vou conseguir chegar naquele som encorpado, principalmente dos graves, né, no violoncelo, que são tão amados. E, na verdade, não é isso que deve acontecer. Não é isso que deve acontecer. Quando eu faço isso, quando eu coloco mais força, na verdade, esse pensamento vai fazer com que eu gere mais tensão, e não só na minha mão, tá? Quando a minha mão ela passa a ser insuficiente na força do arco, eu começo a distribuir essa tensão no ombro, eu começo a distribuir ela um pouco no pescoço, e eu começo um processo de desconstrução no instrumento. Tudo que eu aprendi, às vezes eu começo a desconstruir, por causa de um pequeno detalhe, de um pequeno ajuste. Ter essa compreensão de onde vem essa potência do som, ela é importante. Além das tensões, você vai começar a trabalhar numa direção contrária. Então, na sua cabeça, você está pensando que ao tensionar, você tá buscando e está chegando mais perto do som que você quer, que você precisa, que você deseja alcançar, e na verdade você vai começar a gerar ruído no seu som. E o seu som vai ficar cada vez mais sujo, e você vai chegar um momento que você vai falar, meu, esquece, isso não é para mim, não tem como. Mas antes que isso aconteça, acompanhe aqui até o final para você entender a dinâmica de como funciona a vibração da corda, de como funciona emitir o som, e aí você vai entender como que você vai conseguir explorar o som do seu instrumento, tirando o som cada vez mais limpo e usando a gravidade ao seu favor. Ah, e tem uma coisa também, se você achar que em algum momento você vai achar o seu som ideal, talvez você ache, mas muito provavelmente não, porque você vai cada vez querer melhorar, e isso é bom, isso é importante, mas você também deve celebrar cada avanço, cada passo que você dá, cada conquista. Então você deve entender que, olha, eu estou avançando sim, meu som está ficando cada vez melhor, cada vez mais claro, cada vez mais encorpado, mas eu quero chegar num nível melhor. Então, tenta manter esse equilíbrio. Em algum momento eu também achava que as coisas funcionavam dessa maneira, que o meu som ele viria através da força, ele viria através das tensões que eu depositava em cima do instrumento, até descobrir que o segredo estava em usar o peso natural do braço e uma mão completamente relaxada. Quando eu conheci o arco como um todo, aí eu compreendi que bastava eu usar a velocidade e eu ia
chegar no som que eu queria. Que é o que você precisa buscar, trabalhar do talão até o meio, o braço inteiro, do meio até essa ponta, mais ou menos, até mais ou menos aqui, só o antebraço, ó. O meu ombro nem mexe. A parte de cima do meu braço ali, o bíceps, aquela região, ela nem mexe. Ei, caramba. Meio até a ponta aqui, nem mexe. E quando eu chego na ponta, a minha mão ela tá relaxada e flexível o suficiente para quando eu chegar na ponta, o meu punho ele tem um movimento que desloca, livre, porque se ele faz esse movimento é porque ele está relaxado o suficiente. Agora, se eu fizer isso aqui, aí eu estou trabalhando outras regiões aqui do meu braço. Os meus dedos eles começam a deitar em cima do meu indicador, fazendo com que minha mão ela fique pronada. Então a gente tem o ângulo de supinação e a gente tem o ângulo de pronação. Então esse movimento aqui, ele precisa ser possível eu fazer. É claro que não é em excesso, ele faz isso de maneira natural. Até porque, quando eu venho do meio para a ponta, eu estou desfavorecido em relação ao peso do arco. Tanto que o arco, o seu ponto de equilíbrio, ele não é exatamente no meio. Então a gente tem um ponto de equilíbrio mais ou menos aqui. Se você pegar o seu arco e buscar o ponto de equilíbrio, ele vai estar mais ou menos aqui, próximo disso. Cadê? Ó? Um pouquinho. Aí tá. Vai ficar aqui. Então o meio seria mais ou menos aqui, certo? Aqui assim mais ou menos. Esse seria o meio, se eu fosse dividir exatamente. Só que como eu tenho o talão, que faz peso, eu começo a ficar desfavorecido do meio para a ponta. Então, para emitir um som, que aqui a minha saída é limpa, para emitir o mesmo som aqui, eu preciso usar a gravidade e manter um ângulo de pronação da minha mão para que o meu indicador dê esse suporte e que eu use o antebraço para fazer com que a corda vibre o suficiente para não ter diferença. Inclusive existe um exercício, né? Savsik. Você consegue entender o que você precisa de pressão no talão, o que você precisa de pressão na ponta. Não é o mesmo trabalho, não é a mesma pressão. No talão, a minha mão está pronada, porém não está deitada e eu nem estou usando tanta gravidade. Eu estou usando só a velocidade mesmo. Quando eu chego do meio para frente, a minha mão ela começa a deitar. Então ela começa a vir para cá, automaticamente ela começa a deitar em cima do meu indicador, que vai me dar essa sustentação. Qual é o momento ideal para você desenvolver essa habilidade? No estudo de corda solta. O estudo de corda solta é onde nós depositamos a nossa atenção na sonoridade. Então, estudar corda solta é muito importante. Boa postura. Quando eu trago e venho para a ponta, eu tenho um trabalho diferente de ponta e de talão. Vai me trazer essa compreensão. Também de trabalhar a diferença entre as cordas. Passar o arco na corda Lá e passar o arco na corda Dó é muito diferente. É mais fácil deslizar aqui do que aqui, que é mais pesado. Aqui a vibração ela é mais larga e acaba se tornando um pouco pesado, mas no estudo de corda solta é onde você consegue diferenciar, você consegue ter esse tato, você consegue ter essa noção que trabalhar na corda Lá e na corda Ré é diferente de trabalhar na corda Sol e na corda Dó. Me pede coisas diferentes. Além da questão da pronação da mão, né, dessa flexibilidade que eu acabei de falar, então a mão pronada, ela vai te dar mais esse recurso de conseguir ter esse contato diferente daqui, né? Eu consigo porque acaba sendo até um pouco difícil você não fazer, mas assim, quando chega do meio para frente, começa a ser difícil. Eu começo a desconfigurar toda a minha mão, então daqui eu já realmente não consigo. Chega até a doer. Então é necessário que você tenha um cuidado em relação à sua empunhadura de arco. Não muito supinada. Existem algumas pessoas que tocam um pouco mais reto, que tocam um pouco com a mão um pouco para cá, mas aí é questão de escola. Eu tô passando para frente aquilo que eu aprendi e aquilo que funciona. Eu sei que funciona. Outras maneiras também funcionam, mas é questão de escola, é questão de metodologia.
Mas quando eu venho para cá, né, eu faço simplesmente um pequeno ajuste, eu consigo dar equilíbrio para todo o meu braço. É o que eu vejo fazer mais sentido, tá? Então, se a sua mão está supinada, como que você ajusta? Ah, minha mão está assim, como que eu faço? Eu ergo meu ombro aqui e o que acontece? Não, a sua mão precisa estar solta, o meu braço está tudo caído, eu ajusto o quê? Eu travo o meu ombro, só o meu ombro, seguro aqui com a outra mão e deslizo a minha mão aqui, ó. Ó, eu ergo só o cotovelo, ó. Meu ombro está para baixo, eu ergo o cotovelo, e aí a minha mão solta aqui, eu não posso prender a minha mão aqui também. Se eu segurar a minha mão, forçar ela aqui, eu vou erguer e não vai mudar nada, ó, minha mão. Mas, quando eu deixo a minha mão relaxada, a partir do momento em que eu ajusto o meu antebraço, toda a minha mão vai ajustar também. Aí deve-se ter um cuidado de prestar atenção aqui. Se eu ajustar o meu antebraço e meu ombro vir junto, tá errado. Eu só ajusto só o antebraço. E aí eu vou ficar em linha reta aqui. Nada forçado também, e nem forçado para baixo. Então, de uma maneira natural aqui, que te dê conforto. Todos os pontos, todos os ajustes que a gente faz é para que o movimento seja natural. Que não seja algo em que eu faça algum movimento antinatural. Como eu falei, andar é natural. Lavar a louça, eu tenho as habilidades que fazem com que seja natural. Ir para academia, se você vai um tempo, você precisa aprender também devagar, aos poucos, com pouco peso, até que se torne algo natural, um movimento natural. Dirigir precisa ser um movimento natural. Nada que force, que exponha o meu corpo a ter algum movimento ou alguma tensão que venha a se tornar lesivo, que venha a prejudicar a minha saúde. Tudo é voltado intencionalmente para o movimento natural. Então, tudo isso tem que ser pensado. Pronto, essa é uma parte que eu resolvi. Pronação. A pronação vai me dar um som mais potente. Vai me dar um som mais encorpado. Resolvi a primeira questão. Agora, eu preciso saber distribuir esse peso no arco, porque eu também posso ter uma mão pronada e passar o arco. Só que como que eu vou ter um som potente, um som encorpado, se eu não faço a corda vibrar? Eu dependo da vibração da corda para emitir o som. Então eu preciso fazer com que a corda vibre. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou forçar meu braço para baixo? Não, eu não vou forçar. Eu já estou aqui bem apoiado em cima do meu indicador. Eu já tenho o que eu preciso suficiente para fazer com que a corda vibre. Só que é muito comum também deixar o braço solto demais. O que eu vou fazer? Eu vou só deitar um pouquinho só em cima do meu indicador para que eu sinta que a crina realmente está em contato com a corda. E eu vou soltar um pouquinho desse peso. Eu não vou apertar o indicador aqui, ó. Eu vou soltar um pouquinho desse peso do antebraço. Daqui do meu cotovelo. E eu vou... É como se eu fizesse aqui, ó. Só que quando eu aperto aqui, se minha mão tiver mole, isso acontece. Então ele não pode acontecer. Se eu abaixar... Ó, eu forcei aqui. Pouca coisa. Eu forcei. Se a minha mão estiver pronada, eu vou sentir que esse peso vai cair todo em cima do meu indicador. E aí, com o polegar arredondado e relaxado, eu vou contar com o auxílio do meu mindinho para manter o equilíbrio. E aí, eu forço aqui para dar um pouquinho de peso. E a partir daqui eu consigo fazer com que a corda vibre. Que tem uma vibração suficiente para emitir um som encorpado. Aí eu posso pegar o exercício de corda solta, juntar as duas coisas e praticar isso em todas as cordas. Eu vou passar um exercício aqui que meu primeiro professor, ele me trouxe, foi o que me deu muita clareza na hora de entender o som. Que é o seguinte, é muito comum colocar o peso e ter esse ruído, mesmo ajustando a pronação, mesmo ajustando o ângulo de braço, entendendo sobre o peso. Só que na saída, eu vou pensar, eu posso desenvolver aqui a habilidade de como que o quanto de peso eu preciso colocar para que a saída não seja suja. Porque é muito comum, é muito mais fácil eu sujar essa região do arco por conta do peso do talão. Aqui eu não preciso distribuir peso nenhum, basicamente. Só de colocar o arco na corda e sair com ele, a corda já vai vibrar. Mas se eu tiver uma percepção equivocada em relação a essa distribuição de peso, é muito comum que eu coloque bastante peso e tente sair e eu vou ter esse ruído. Então eu posso exagerar e colocar o meu arco e colocar todo o meu peso em cima do meu indicador. E aí você não precisa ter medo, porque se você colocar peso, a corda vai descer, claro. Mas o violoncelo não vai quebrar por causa disso também. Então você pode colocar, você pode forçar mesmo para baixo, a ponto de a madeira do meu arco ter contato com a crina e pressionar ele realmente aqui na corda. E eu vou deitar ao máximo o meu indicador para que, ó, ele deite em cima da madeira e consiga fazer com que eu tenha o máximo de peso possível. Eu posso colocar na corda dó e corda sol, nas duas cordas. Eu vou entender o excesso.
Eu vou errar pelo excesso aqui, de maneira proposital. Então eu vou sair sujando muito o som. E aí eu vou fazer de novo. E aí eu vou fazer de novo. Você pode fazer tanto na corda dupla quanto na dó, por exemplo. Ou na sol. Ou na corda ré. Olha que loucura, como faz sentido tudo aquilo que eu te trouxe aqui até agora. Eu estou forçando aqui, colocando todo o meu peso aqui perto do talão, certo? E o som está sujando. Mas olha o que acontece quando ele começa a se aproximar do meio do arco. Ele começa a perder o ruído. Ele não suja tanto mais. Porque, lembra que eu falei do desfavorecimento da distribuição de peso? Por ter talão, aqui eu já tenho um peso natural. Mas aqui eu começo a ficar desfavorecido, que eu consigo resolver com a minha mão pronada. Então, meu som sujo na saída. Eu estou fazendo de maneira proposital. Som sujo na saída, todo o peso. Mas se eu manter todo esse peso até o final do arco, agora se eu sair com todo esse peso da ponta, ele começa a sujar só no talão. Por quê? Porque eu preciso dessa boa distribuição, do meio para a ponta principalmente, mas aqui não, aqui eu não preciso forçar. Então eu posso forçar na saída de maneira excessiva, errando pelo excesso. Aí depois eu vou encontrar o equilíbrio, eu vou encontrar a saída limpa, que é, eu vou colocar todo o peso, vou relaxar minha mão e vou sair. Então eu coloco todo o peso de novo, deito todo o braço mesmo, aí eu solto, eu relaxo e saio. E eu vou conseguir limpar minha saída. Todo o peso do meu braço em cima, relaxo e saio. E mantenho a minha mão pronada até o final. Corda sol, coloco todo o peso, relaxo e saio. Para você entender toda a dinâmica. Deposito todo o peso do meu braço aqui, toda a pressão, coloco, afundo a crina na corda, peso mesmo, o violoncelo não vai quebrar por conta disso, ele aguenta bastante a pressão, coloco todo o peso, aí eu solto e saio. De novo, coloco todo o peso, solto e saio. De novo, todo o peso, muito apertado, relaxo e saio. A partir daqui, eu começo a ter a compreensão do que eu preciso para fazer a corda vibrar, sobretudo as cordas mais graves, e conseguir fazer com que essa vibração seja encorpada, que ela seja projetada para ter um som suficientemente bonito, limpo e encorpado. A partir daqui eu posso juntar as duas informações, a pronação da mão, o ângulo de braço, com os ombros relaxados, claro. Então eu ajusto só com o cotovelo, de maneira natural, e aí eu vou juntar a outra informação que é encontrar esse equilíbrio da saída e estudar a corda solta. Minha mão deitando para manter a vibração da corda. Agora na ponta voltando, mesma coisa. Agora eu troco de corda. Mesma coisa da saída. E aí você vai ver que fica gostoso você passar sentindo essa vibração da corda. E depois na hora que você for tocar algo, vai ficar mais fácil, vai ficar mais fluido. Eu não quero te trazer aqui muitas informações, eu quero te trazer a sua correção em relação à pronação, que vai te dar um contato maior, uma melhor distribuição do arco, principalmente do meio para a ponta, que é onde você vai conseguir equilibrar o seu som, o mesmo som que você tira do talão, você conseguir tirar da ponta, e fazer isso usando o seu antebraço. Então, se fosse fazer um passo a passo, eu coloco o arco na corda, com a minha mão supinada, pode ser supinada mesmo, não tem problema, porque você vai ajustar. Eu vou colocar a minha mão no ângulo supinado, sempre segurando aqui com a minha mão esquerda para entender o movimento. Então desenvolva a habilidade. Desenvolver a habilidade é fazer devagar, prestando atenção em cada passo, em cada parte do processo. Minha mão está supinada, eu, com o ombro relaxado, eu ajusto o meu antebraço, minha mão vai estar pronada, aí eu tenho uma distribuição de peso, eu começo a sentir em cima do meu indicador, que está deitado, então mão pronada, posso soltar aqui, posso forçar aqui um pouquinho para entender da onde vem essa pressão, da onde vem essa distribuição de peso. Não vem de forçar especificamente aqui, mas ela vem daqui. Eu consigo equilibrar tudo isso entre os meus 3 dedos, polegar, indicador e mindinho. E aí, na saída, eu posso colocar toda essa força, relaxar e sair. Coloco toda essa força, relaxa e saio.
Coloco toda essa força, relaxo e saio. Para todas as cordas, coloco toda essa força, relaxo e saio. Para ter um melhor entendimento de como acontece na volta, mão toda pronada, distribuição do peso em cima do meu indicador. Eu não preciso apertar o arco, mas é o mesmo movimento. É um movimento muito mínimo em cima do indicador, que vai fazer com que o mesmo som que eu tenho aqui, eu tenho aqui. E aqui, mesma coisa. Para todas as cordas. E aí acaba sendo esse o segredo, esse o passo a passo, basicamente, que vai melhorar a sua percepção em relação a ter um som projetado. Não é a força que você coloca. Todo mundo, em algum momento, pensou que quanto mais força, mais projetado, mais som, mais encorpado seria o som, enfim. Em algum momento, todos nós pensamos isso. Mas ter essa clareza das coisas, dos detalhes que precisam acontecer, é importante para que você realmente consiga desenvolver essa habilidade. Como que você vai ter sucesso em algo que você não olha para os detalhes, você precisa olhar para esses detalhes. Uma vez corrigido, você vai sentir uma diferença poderosa no seu som. E em poucos dias você vai ver a diferença, se você se gravar, entre um som sem prestar atenção nesses pontos, da mão pronada, dessa distribuição, onde fica, onde eu uso essa questão da gravidade do meu cotovelo, do meu antebraço, e depois um som muito melhor se você aplicar todas essas informações na hora de tirar o som do seu instrumento. Que você aproveite, tenha aproveitado muito das informações desse vídeo, que você consiga praticar de uma maneira diferente. E lembra, quando você senta para praticar, para estudar, se o violoncelo é uma habilidade motora a ser desenvolvida, você precisa sentar e pensar o seguinte: quando eu estou fazendo isso, seja estudo de corda solta, seja uma escala, seja qualquer coisa, o que eu estou trabalhando? O que eu estou desenvolvendo? Qual é a habilidade que eu estou desenvolvendo aqui nesse momento? Eu preciso ter essa clareza, o nome disso é clareza. Eu preciso ter essa clareza no estudo. Eu sentei, eu estou tocando ou eu estou praticando, estou estudando, estou desenvolvendo a minha prática, estou desenvolvendo a minha afinação, estou desenvolvendo o meu som, estou desenvolvendo seja lá o que for, a minha postura, a minha expressão. Eu preciso sentar com uma clareza de que cada movimento que eu vou fazer, eu estou desenvolvendo alguma coisa, e aí sim você vai ver um progresso acelerado em relação ao pensamento que você tinha antes, de só sentar, de só estudar, e de só tocar, e de repetir, e de repetir algo que não está bom. Ou seja, ficando bom em ser ruim. Repetir as coisas é bom, você se torna bom em algo repetindo e tendo constância. Mas você pode se tornar bom em ser ruim, repetindo algo que é ruim. Tendo uma técnica ruim, você repete essa técnica ruim, você nada mais vai ficar bom em ser ruim. Então seja bom em ser bom. Aproveite esse vídeo e não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações. A semana tá cheio de vídeo para sair e todo vídeo que sair você vai receber a notificação e vai me dar essa moral aqui também. Se inscreva no canal, bons estudos, boa prática e não se esqueça que não é dom, é uma prática inteligente que vai fazer com que você domine o violoncelo 3 vezes mais rápido.